Olá, boa noite. Boa noite, gente. Aquela coradinha de leve no rosto. Vamos ver aqui. Acho que foi, né? Boa noite. Tem alguém aqui comigo já? Alguém que já estava esperando essa live começar? Boa noite. Vamos lá falar sobre sonhos, minha gente. Boa noite, tudo bem? Tem alguém por aí? Bom, enquanto o pessoal tá chegando, né? Quem for chegar e quem não for também, porque essa live vai ficar gravada, vai lá pro canal do YouTube. Hoje, né, a gente está iniciando a última semana do desafio Bora Que Agora, né? Um desafio que a gente começou no dia 1º de fevereiro. Vou ajeitar aqui. Começamos o desafio Bora Que Agora no dia 1º de fevereiro, né? Temos ali, se eu não me engano, 17, 19 mulheres no desafio. O objetivo do desafio é realmente vencer a procrastinação, tirar, né, projetos do papel e concluir esses projetos e reescrever, né, a história a partir disso, vencer a procrastinação também através de hábitos. O hábito, ele é o precursor de qualquer conquista. A gente precisa, o hábito é algo que você faz repetidamente e aquilo vai se tornando parte da sua vida e você vai avançando, aperfeiçoando aquilo, né? É muito interessante a forma com que o hábito ele se estabelece. Boa noite, Brenda! Tudo bom, querida? Seja bem-vinda! Boa noite! E o hábito é interessante, o hábito porque você começa a praticar uma atividade. Eu dei alguns exemplos lá no grupo do desafio. Dei o meu exemplo, que muitas coisas começaram a mudar com uma atitude minha. Eu sempre briguei muito com a balança, por exemplo. Difícil de perder peso, difícil de ajustar o metabolismo. E uma coisa que eu comecei a fazer, desenvolver o hábito de beber água. E isso mudou, assim, muita coisa na minha questão alimentar, o que ajudou com que eu perdesse nesse período, né, de janeiro para cá, 6 quilos. Então, assim, não tem fórmula mágica. Então, quando você começa a desenvolver uma atitude que você acha que é benéfica para você, que é positiva para você, que vai te trazer ganho, primeiro você tem um esforço muito grande. Primeiro você precisa de um estopim, aquilo que vai te fazer querer fazer aquilo. Algo que vai te fazer querer desenvolver aquela atitude, né? E depois você precisa também de uma recompensa. O que você vai ganhar? E no início, isso para o seu cérebro é algo muito traumático. Porque você precisa de um esforço mental muito grande para fazer aquilo. Então, por exemplo, no meu caso, como eu falei para vocês, beber água. Então, eu tinha que fazer um esforço mental muito grande. Ai, preciso beber água agora. Gente, já deu não sei que horas e ainda não bebi água. Mas à medida que você vai repetindo isso, esse mecanismo, né, do gatilho, atitude e recompensa, isso vai se automatizando, inclusive no seu cérebro. E aí você não precisa mais fazer tanto esforço para alcançar aquela atividade. Ao ponto de que você já vai automaticamente. Eu já acordo de manhã, direto no filtro, para beber 2 copos d'água. Se tornou algo rotineiro para mim. Mas algo rotineiro, e aí as pessoas falam muito, né, vai cair na rotina. Mas existem rotinas que são benéficas. Existem rotinas que agregam valor para você, que te disciplinam. E que fazem com que você mantenha bons resultados. E esse hábito, por exemplo, foi fantástico. Ao ponto de que hoje, né, como eu falei, eu já vou beber água, já levo meu copo, minha garrafa, seja lá o que for, para perto de mim. E parece uma coisa assim muito mais do mesmo que eu tô falando, mas o óbvio também precisa ser dito. Porque isso serve para tudo na nossa vida. Para acordar cedo, por exemplo, para você aproveitar mais o dia. Acordar cedo, para quem não está acostumado, é
é você violentar, né, o teu corpo. Mas ao longo do tempo, quando isso se automatizar, existem especulações, né, que dizem que um hábito, quando você quiser estabelecer um hábito, você precisa repetir isso 21 dias, né? Então, e assim, se isso é verídico ou se não não faz muita diferença quando você imagina que aquilo que você faz repetidamente, ao longo do tempo, isso vai se tornar um hábito. E isso precisa ser consciente. Não adianta a gente tentar fazer isso por instinto. Eu vou dar sorte que eu vou acostumar. Não é repetição. Tudo que você quer fazer e aperfeiçoar precisa de repetição. O perfeito é o imperfeito feito várias vezes até ficar bom. Não é verdade? E por que a gente não faz? A gente quer fazer isso com coisas grandes. A gente... olha quem tá aqui, enfermeiras resineiras, gente. Não sei qual das duas, ou se as duas. Sejam muito bem-vindas. Tá aí mulheres de sucesso, enfermeiras de sucesso, que com certeza fizeram várias vezes o que fazem até chegar ao talento, que é, por exemplo, o Berloque Viajante, que eu estou acompanhando. Visitem o perfil delas lá, porque é maravilhoso o trabalho dessas mulheres. Oi, Fran! Um beijo, querida. Que bom ter você aqui, viu? Então, voltando aqui sobre o desafio, né? Nós tivemos esse grupo. Começamos no dia 1º de fevereiro. Fizemos várias atividades. Começamos uma semana juntinhas ali, ó. Penando em atividades, em escrita criativa. Para alcançar... Fizemos um manual, né? De nós mesmas. Muito interessante. Um inventário pessoal, né, de quem nós somos, da nossa essência, virtudes, defeitos, coisas que gostamos, coisas que não gostamos, pessoas que nos influenciam. Fizemos no nosso caderninho ali, né, um manual de instruções da nossa vida, porque muitas vezes, ao longo do tempo, a gente se perde de nós mesmos, né? As exigências externas, família, trabalho, projeto, tomam a gente de tal forma que a gente fala, quem sou eu, gente? O que eu gosto de fazer? O que me atrai? Quais são as minhas habilidades? E a gente fez esse manual de instruções da nossa própria vida. Ficou lindo. E na primeira semana do desafio. Na segunda semana, nós falamos sobre hábitos, propriamente dito, né? Isso é que eu já introduzi para vocês. Na terceira semana... nós falamos sobre medo. Gente, que experiência fabulosa. Porque a gente descobriu nessa terceira semana do desafio que muitos dos nossos medos são de inimigos imaginários. Existe uma pesquisa que juntou algumas pessoas e perguntou para elas assim, olha, o que preocupa você? O que te aflige? E aquelas pessoas, né, sinalizaram, olha, isso me aflige, eu tenho medo disso, isso me preocupa. Passado um tempo, lógico que a pesquisa foi muito mais profunda que isso, eu tô fazendo um resumão, um compilado dela, né? Passado um tempo, foi-se testado todas aquelas preocupações daquelas pessoas. E sabe qual foi o resultado, minha gente? Minha turma dos fabulosos? Que 99% das situações hipotéticas daquelas pessoas não aconteceu. Você tem noção disso? Aquelas pessoas estavam gastando energia mental, física, antecipando situações que tinham 99% de chances de não acontecer. E pensa se não é isso que acontece com a nossa vida muitas vezes. Porque o medo... ele é algo instintivo do ser humano. A gente também conversou sobre isso. Tem uma live sobre isso, só sobre medo, né? E o medo é instintivo do ser humano. Existe uma área do nosso cérebro que ela tem um mecanismo de luta e fuga. O homem primitivo precisou desenvolver isso porque ele vivia lá no meio da selva, enfim, né? E aí ele desenvolveu essa estratégia, né? O cérebro humano desenvolveu essa estratégia para que, diante de uma ameaça, o homem poder escapar com vida. Só que a intenção do medo, o medo instintivo, não é paralisar você.
é te proteger. Quando o medo chega ao ponto de te impedir de viver, de te impedir de avançar, de te impedir de caminhar, ele já foi para uma área de um medo patológico, de um medo nocivo a você. E muitas vezes esse medo patológico, esse medo nocivo, ele advém de crenças limitantes. Ele advém de inimigos imaginários. Eu dei até um exemplo aqui, né? Que quando você tem um relacionamento e por algum motivo aquele relacionamento não dá certo, é como se estabelecesse em você ali um inimigo imaginário dizendo que você não é capaz de se relacionar. E aí quando aparece uma outra oportunidade de novo relacionamento que vem, o medo patológico que te paralisa, que diz pra você, se você não conseguiu outra vez, você não vai conseguir agora. É um inimigo totalmente imaginário. Não existe. O inimigo, o fracasso que você está esperando que venha num novo relacionamento, ele não existe. Mas é aquela história do elefantinho, que eu também já falei em lives anteriores, né? O elefantinho, ele é um bebezinho, e aí o que eles fazem? Amarram uma corda no pescoço do elefantinho, pegam uma estaca pequenininha de madeira, fincam no chão, amarram a corda. O elefantinho, o bebezinho, ele vai, faz um esforço, tenta, né, se soltar e não consegue, faz um esforço, tenta se soltar e não consegue, e aí na mente dele, aquele inimigo estaca é muito forte. Passa-se o tempo, aquele elefantinho pequenininho se torna um animal de toneladas, enorme, mas ele não consegue se livrar da estaca, porque ele criou esse inimigo imaginário, que é maior do que ele, que é mais forte do que ele, e que eu e você sabemos que de fato não é, mas na mente do elefantinho, aquela estaca é poderosa o suficiente para paralisá-lo. E assim são os nossos medos, o medo de errar, o medo de fracassar, o medo de se expor. A Brené Brown, ela vai falar no livro dela, Coragem de Ser Imperfeito, sobre vulnerabilidade. Eu sou apaixonada por isso, que muitas pessoas estão deixando de existir. Preste atenção, eu não estou dizendo deixando de viver. Eu estou dizendo deixando de existir, porque não querem demonstrar sua vulnerabilidade. Mas ora, viver é estar vulnerável sempre. Então o que acontece? A pessoa deixa de viver, deixa de existir com esse medo de que vão conhecer as minhas fraquezas, de que vão saber que eu não sou tão bom quanto, né, quanto pensam que eu sou. E aí vem a síndrome do sabotador, que aí o sabotador dentro de você diz assim: ei, você não é tão boa para realizar isso. Ei, será que você vai dar conta? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com perfuração, no meu primeiro furo alguém me disse o seguinte: e se a pessoa que você vai furar perguntar quantos furos você fez? Quando essa pessoa me disse isso, eu fiquei gelada. E o medo tentou de fato me paralisar. Boa noite, Bruna. Boa noite, Lia. Sejam bem-vindas. Se mais alguém chegou e eu não tô vendo aqui, seja bem-vindo do mesmo jeito, tá? Muito bom ter vocês. Então a pessoa falou assim: se perguntarem quantos furos você fez, olha que eu tinha me preparado. Eu tinha feito o curso de capacitação. Eu tinha lido, passado aquele tempo todo lendo. Eu virei noites em claro estudando sobre perfuração, sobre biossegurança, enfim, sobre 1000 coisas que envolviam perfuração. Eu me capacitei, eu preparei o meu material anteriormente. Eu revisei a técnica várias vezes. Mas aquilo que aquela pessoa falou ficou ecoando na minha mente. E se perguntarem quantos furos eu fiz? Eu não fiz nenhum, é meu primeiro furo. Imagina isso, gente. O sabotador começou a falar comigo. Será que você é boa o suficiente? Será que vão perceber que você não tem essa prática? Mas o que eu fiz? Eu me agarrei a uma palavra que me disse o seguinte: você se preparou para isso. Você entende o que eu quero dizer com esse exemplo? Você se preparou para estar onde você está hoje. Você não se preparou para estar onde você vai estar amanhã. Por isso você precisa ter coragem de viver o hoje, de fazer o que tem que ser feito,
de ultrapassar esse limite. Você precisa ter a coragem de ser imperfeito naquilo que ainda está por vir. Entende? E esse medo não pode te paralisar aí onde você está. Tem muito mais para você viver. Não permita que o sabotador, o seu eu sabotador, te convença que você não pode, que você não é capaz, porque você te trouxe até aqui. E aí, na terceira semana do desafio, nós falamos muito isso sobre medo. E aí veio a pergunta que eu quero lançar para você. O que você faria? Nós fizemos essa tarefa, né? Listar os nossos medos e perguntar para nós se cada medo daquele era um medo real. Se cada inimigo daquele que nos aprisiona, que nos limita, é um inimigo real. E a segunda tarefa foi: responda a pergunta: o que você faria se esse medo não existisse? Gente, eu fiz essa pergunta para mim. O que eu faria? Como seria a minha vida se eu não focasse naquele medo? No medo de errar, no medo de ser imperfeita, no medo do que as pessoas vão pensar. Gente, seria uma vida fabulosa. Seria uma vida extraordinária. E aí, eu voltei e conversei com a Daniele de 10 anos atrás, que teve transtorno de ansiedade, que largou 2 empregos públicos. Gente, abandonei 2 matrículas públicas. Um dia eu conto melhor isso pra vocês, eu já fiz live também falando sobre isso. Eu tinha 2 empregos públicos, né, não simultâneos, mas eu tive transtorno de ansiedade e eram lugares de difícil relacionamento, de difícil, né, ambientes difíceis mesmo. Mas a Daniele de hoje jamais faria isso. A Daniele de hoje faria o medo silenciar. Mas a Daniele de 10 anos atrás não teve essa habilidade. E tudo bem, né? Tem aquele ditado, se eu não me engano, ditado não, aquela frase, se eu não me engano, é de Martin Luther King. Não tenho certeza, mas acredito que seja, né? Eu não sou quem eu quero ser. Eu não sou quem eu deveria ser. Mas agradeço a Deus porque eu já não sou mais quem eu era. Ô, Lia, tá lenta a internet. A Fran disse que tá normal. Talvez seja aí com você. Mais alguém? Tá tendo dificuldade? Mas de qualquer forma, fica tranquila. Não me deixem aqui, mas quem não conseguir assistir, vai ficar gravado. Vai lá pro canal do YouTube também, tá? Então, gente, a Daniele de hoje encararia o medo. Diria pra ele: ei, meu filho, tudo bem que você queira me proteger, mas você tem um limite. Você tem um limite, você não vai me paralisar, né? Então, assim, na terceira semana nós falamos muito sobre medo, porque muitas vezes o medo faz a gente procrastinar, faz a gente desistir dos nossos objetivos. E aí, essas 3 semanas foi um preparo, né, para esse grande finale dessa última semana do nosso desafio, que nós vamos falar sobre sonhos. E sonho, as pessoas falam de sonho como se fosse algo assim volátil, né? Algo aleatório, algo lá de coisa de cinema, algo que você não palpa, algo que tá longe. Você fala de sonhos, poxa, eu tinha um sonho, como se fosse algo inatingível, como se fosse algo inalcançável. E é exatamente por causa da nossa percepção e dessa crença limitante, quando você fala assim, qual é o seu sonho? A pessoa pensa lá nas princesas da Disney, entendeu? Lá naquele filme que viu há anos atrás, como se fosse uma coisa digna de atores, como se fosse uma ilusão. Exatamente, Fran, algo impossível. As pessoas... foi gerado na nossa mente que sonho é uma coisa impalpável. E aí quando a gente fala, e pensando nisso, é uma coisa, então, se é impalpável, se é inatingível, se é impossível, eu não vou fazer esforço nenhum para alcançar. E é essa diferença entre 99% das pessoas
que ficam estagnadas e o 1% de pessoas que realizam os seus sonhos. Mas o interessante é que se você for voltar lá na raiz da história, das pessoas reais que você admira, que você segue aqui no Instagram, que você vê nas mídias, na TV, se você for olhar na história delas, volta para trás. É uma história igualzinha à sua. Você já parou para pensar nisso? A história de vida delas no início, antes de realizar os seus sonhos, era igualzinha à sua. E o que fez diferença na vida delas? É que diferente de você que só tá olhando, que só tá admirando e que tá deixando seus sonhos lá no campo das ideias, elas correram atrás. Elas transformaram os sonhos em metas. Elas transformaram o sonho em um propósito de vida. Elas transformaram o sonho em um alvo. Existe um ditado popular, eu gosto muito, gente, desses ensinamentos, tá? Existe um ditado que diz assim: quem não sabe o que procura, quando encontra não percebe. E é por isso, você não determina, você não delimita o seu sonho. É aquilo que o gato falou pra Alice quando ela perguntou qual é o caminho. E aí o gato pergunta pra ela: ei, mas pra onde você tá indo? A Alice diz: não sei. E aí o gato diz: bom, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. E é por isso que você vê uma geração de gente frustrada. Uma vez, há alguns anos atrás, eu já falei aqui pra vocês, né, que eu sou evangélica, uma mulher cristã, e a gente trabalhava muito com evangelização, trabalho ainda hoje, e a minha área é jovens, crianças e jovens, né? E eu trabalhava numa comunidade, e uma vez eu perguntei para uma menina, uma adolescente, eu perguntei para ela assim: qual é o seu sonho? E para minha surpresa, o que ela respondeu para mim foi o seguinte: eu nem durmo direito, eu nem sei se eu sonho. Eu nem sei se eu tenho sonho. Para você ver o quanto aquilo me assustou, ao ponto dela achar que sonho é apenas aquilo que vem na nossa mente quando a gente dorme, né? O nosso inconsciente. Ela associou sonho a apenas isso. E aí eu fico pensando: que caminho vai seguir uma pessoa que não tem sonhos? Que futuro vai ter uma pessoa que não sonha? E Steve Jobs, ele vai dizer que cada sonho que você deixa para trás é um pedaço de futuro que deixa de existir. Eu vou repetir para você. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço de futuro que deixa de existir. E aí você vê uma geração no nosso país exatamente assim. Uma geração do aqui e agora. É uma geração que a gente vê o aumento das drogas, a gente vê o aumento do suicídio, a gente vê o aumento da marginalidade. E não há nada que me convença que a causa disso, em grande parte, não vou dizer toda a parte, porque existem questões sociais, existem muitas coisas aí envolvidas. Mas uma grande parte da causa é porque esses jovens, eles não estão sendo estimulados a sonhar. Eles não estão sendo estimulados a gerar sonhos. E o que é gerar? Gerar é aquilo que acontece com a mulher quando ela tá grávida, né? Exatamente, Fran. Uma geração que não consegue esperar do fast food. De tudo muito rápido, de tudo muito pra ontem e de muita explosão, a emoção do agora. É o que o crack faz, por exemplo, né? O crack a pessoa usa e... uau! Altamente alucinógeno e altamente... Mas também o efeito é rápido pra acabar. E aí precisa sempre de uma dose mais forte. E aí causa dependência, essa destruição que a gente vê.
Mas o sonho é diferente. O sonho é algo que precisa ser gerado. Igual a mulher, né, quando tá grávida ali, ela tem que esperar aqueles 9 meses de formação. E cada exame, né, cada ultra, é ver um pedacinho do neném ali, né? Ai, agora, né, lá pelas 12 semanas, já tem bracinho, já tem dedinho, já tá formadinho, mas agora precisa crescer. E aí vai crescendo, você vai vendo outra ultra, agora precisa ganhar peso. Agora precisa encaixar para nascer. Tudo isso é um processo. E o sonho é assim. Quando a gente transforma o nosso sonho num projeto de vida, gente, a gente começa a suportar os processos da vida para ver esse sonho acontecer. Boa noite, Danilo. Não é verdade, Bruna? Exatamente. Quando a gente tem um sonho que não é algo volátil, que não é algo impossível, que o sonho se torna uma meta, se torna um propósito de vida, aquele sonho começa a dar sentido à sua existência. Aquele sonho começa a nortear as suas escolhas. Aquele sonho começa a nortear a sua atitude. Aquele sonho começa a influenciar a forma com que você trata as pessoas à sua volta. Aquele sonho começa a te mover. Aquele sonho começa a abrir os seus olhos para as oportunidades. Que quando você não traz para a consciência esse sonho, às vezes as oportunidades vão passando na sua frente e você não percebe. Aquele sonho, ele faz com que você supere as suas dificuldades e que você se aperfeiçoe. Aquele sonho te faz ver assim, epa, vou fazer essa pergunta para vocês aqui da live. O sonho que você tem, a pessoa que você é hoje, está pronta para realizar esse sonho? A pessoa que você é hoje está pronta para realizar esse sonho? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo muito clichê. A mulherada aí, né? E os homens também. Eu tenho sonho de casar, constituir minha família. Não lava um copo. Não sabe fritar um ovo. Tem dificuldade de lidar com pai, com mãe, com família. Tem dificuldade de assumir compromissos. Mora na casa do pai e da mãe, trabalha, não paga uma conta. Eu conto ou vocês contam pra essa galera que casamento envolve tudo isso? E não interessa se é casamento de gente com muito dinheiro, com pouco dinheiro. Não. Casamento envolve isso, servir ao outro, ter habilidades, né, pra cuidar de uma casa. Mesmo que você pague 1000 pessoas pra cuidar, mas você tem que aprender também a cuidar do teu lar. Envolve conflitos. Envolve contas pra pagar. E aí a pessoa tem o sonho de casar, mas não se prepara pra isso. E aí casa. Ai, que sonho de casar. E depois que casa, choque de realidade. Toda terra boa tem gigante, gente. Todo sonho grande vem acompanhado de desafios. E aí, o processo para a realização desses sonhos é que vai aperfeiçoando a gente. Eu fiz um curso de cabeleireiro, tenho meu diploma, porém tem exatamente esse medo paralisante, né? Mas quando a gente tem um sonho e transforma esse sonho num propósito de vida, se esse é o seu sonho, o sonho te move a ponto de por que você tem medo? Você se sente insegura? O que você pode fazer para vencer essa insegurança? Fez um curso? Escolhe uma área. Cabeleireiros tem várias áreas, né? Colorimetria, tem a questão das químicas, né? De transformação, tem a questão do corte.
Talvez você não tenha condições hoje de se aperfeiçoar em todas elas, escolhe uma. Seja a melhor profissional na área de coloração. Seja a melhor profissional em corte. Seja a melhor profissional em, eu não sei falar, né, na minha área, mas em transformação, né, progressiva, essas coisas. Se aperfeiçoa nisso. Se capacita nisso, que essa insegurança que te causa medo, ela vai começar a ceder, né? Não abandona o seu sonho. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda, querida. Que bom ter você aqui. Então, gente, o objetivo da live de hoje é pra gente falar sobre isso, né? Falar sobre sonhos e que nós precisamos nos preparar, primeiro de tudo, né? Trazer o sonho para a consciência, trazer o sonho para a realidade, como a chamada dessa live. Sonhos existem para serem realizados. Traz esse sonho, transforma esse sonho em meta. Vou usar o exemplo da Lia aqui. Eu sempre sonhei em ser cabeleireira. Beleza, agora transforma esse sonho em meta. Eu quero ser uma cabeleireira em Niterói, né? Em Niterói. Primeiro eu vou trabalhar talvez no salão de outras pessoas. Eu quero me aperfeiçoar na área de química, na área de coloração, na área de corte. Vai transformando esse sonho em meta. E aí a gente tem também a questão das metas menores, né? Meu sonho é um dia ter o meu salão enorme, empregar pessoas, ser referência, mas traz pra mini meta. O meu sonho é cortar bem cabelo. Se aperfeiçoa nisso. Começa a cortar. Começa a cortar. Deseje, transforma a sua meta em eu vou cortar um cabelo. E esse cabelo vai ser, esse corte vai ser o melhor que eu puder fazer. A minha meta é que essa pessoa nunca tenha tido um corte de cabelo tão bom quanto eu vou fazer. Foi assim que eu comecei com a perfuração de orelha, por exemplo. Eu também tinha muitos medos, gente. Muitos medos. Primeiro bebezinho que eu fui furar, então, o Senhor. Mas quando eu entrei em contato também, já contei isso até na live que eu fiz com a Fernanda, sobre transição de carreira. Quando eu cheguei naquela casa, aquela mãe não estava conseguindo amamentar o bebê. Enfim, eram muitos problemas. E eu falei, olha, eu quero chegar naquela casa. E eu quero ser a resposta que essa mãe procura. O meu sonho é ser referência em perfuração de orelha em São Gonçalo, que é a cidade onde eu moro. Né? Meu sonho, a minha meta maior, mas naquele momento a minha meta era ser a resposta que aquela mãe estava procurando. E naquele dia que eu fui fazer aquela perfuração, eu li tudo que eu podia, eu pesquisei tudo que eu podia sobre amamentação, sobre a melhor técnica, eu estudei o caso daquela mãe. E quando eu cheguei naquela casa de fato, eu pude ser resposta para aquela família. O meu trabalho, a qualidade do meu trabalho marcou o coração daquelas pessoas. Não só o furinho da orelha, né? Eu já falei isso também. Né? Hoje eu vejo fotos da bebê, eu vejo furinho lindo e vejo uma bebê gordinha, fofinha, que está mamando no peito. Eu pude ser um instrumento de transformação daquele quadro. E isso é com qualquer profissão. Isso é que vai fazendo você se aperfeiçoar. É você ver que naquele momento você entregou algo de valor. A gente até saiu um pouquinho, né? Ampliou um pouquinho a nossa conversa, mas isso aqui é bacana. É por isso que essa é a riqueza do ao vivo, né? Só sente essa emoção quem tá aqui na hora. Alguém pode até ver gravado, vai ser bom, vai edificar, vai ser proveitoso, mas quem tá aqui ao vivo sente essa emoção. Pois é, Brenda, é verdade. Olha, depois de 14 anos formada, conseguiu exercer a profissão. Não tem sonho,
Anote isso aí. Sonho não tem prazo de validade. Vamos botar aqui quem tá aqui na live? Coloca aqui pra mim nos comentários. E isso você vai escrever e vai ler pra você mesmo. Sonho não tem prazo de validade. Escreve pra mim, gente. Vamos interagir. Digita aí. Sonho não tem prazo de validade. E não tem. É quando starta na gente. Ei, acorda pra vida. Ei, bora que é agora. Bora que é agora. É a hora. Não tem prazo de validade. É quando a chave vira pra você. Isso, Brenda. Sonho não tem prazo de validade. Vamos lá, gente. Interage comigo. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda, querida. Então é isso, gente. O sonho, ele é mais do que o desejo. Augusto Cury, ele faz essa diferenciação. Augusto Cury é um escritor que eu amo. Né? Como eu falei pra vocês, né? Eu travo uma batalha contra o transtorno de ansiedade. Agora eu já não luto contra, né? Porque o Joel J, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que se você investir nos seus pontos fracos, você vai atingir uma vida medíocre. Agora, se você investir nos seus pontos fortes, você vai ser imparável. Ele fala mais ou menos com essas palavras, né? E o transtorno de ansiedade é um ponto fraco. Então, eu não luto mais contra ele, não. Eu largo ele lá. Eu vou desenvolvendo as minhas habilidades, meus pontos fortes. Porque eu não quero uma vida medíocre de ficar dando murro em ponta de faca. E muitas vezes é isso que nos impede de realizar os nossos sonhos. Sabe o que às vezes te impede de realizar os seus sonhos? Às vezes é um diagnóstico. Um diagnóstico médico de que eu tenho uma patologia, eu tenho uma doença crônica. Eu tenho uma doença incurável. É isso que paralisa. Ei, alô? Esse é teu ponto fraco, vai ficar regando ele? Vai ficar cuidando do teu ponto fraco ali, minha limitaçãozinha. Ei, enquanto você tá vivo, tem sonho para realizar. Eu trabalho com pessoas ostomizadas, né? E muitas delas, na grande maioria, são pessoas com diagnóstico de câncer. Mas se você olhar minhas postagens aqui no Instagram, né? Alguns relatos, são pessoas que não pararam de viver e, aliás, que começaram a viver depois do câncer. Que tinham o sonho de serem atletas, que tinham o sonho de realizar um esporte, de fazer um esporte, que tinham o sonho de abrir sua empresa. E fizeram isso depois do diagnóstico. O diagnóstico do câncer foi o gatilho, foi o virar de chave para elas. Ei, peraí, talvez eu tenha pouco tempo, então eu vou correr atrás do prejuízo. Enquanto você está sentado choramingando. Oh, minha doença. Oh, meu casamento ruim. Oh, meu filho rebelde. Oh, vida. Oh, céus. Oh, azar. A cantiga da hiena. Talvez pareça pra você duro. Poxa, Doni. Mas é verdade. A gente acha 1000 motivos pra não realizar nossos sonhos. A gente tá regando ali, ó, nossas limitações. Aquilo que nos aprisiona. Ô, Ana, sonho não tem prazo de validade. Isso aí. Não tem. Não tem limites para quem ousa sonhar, gente. E aí a gente já tá chegando aqui no finalzinho da live. Mas, como eu tava falando, sonho é diferente de desejo. Porque o desejo é você querer, é ter vontade. Poxa, eu queria tanto fazer algo. Eu queria tanto... Eu tenho tanta expectativa de um dia... eu tenho tanta expectativa de um dia conseguir fazer isso. Mas sonho, quando ele se torna um projeto de vida, se torna a razão da nossa existência. Sonho tanto quanto respiro. Vamos subir essa frase aí? Sonho tanto quanto respiro. Cada respiro que você dá é o teu sonho. Eu respiro por causa desse sonho. Eu vivo por causa desse sonho. Porque eu vou alcançar.
Então, assim, gente, eu queria muito, através dessa live, motivar não só as meninas do desafio, né? Que a gente está terminando essa semana, já está deixando um gostinho de quero mais. Mas motivar você que vai estar assistindo, você que vai assistir. Traz o seu sonho para a consciência. Transforma seu sonho numa meta, num propósito de vida, num projeto de vida. E o projeto é uma coisa que você faz o quê? Se eu falo assim, eu vou fazer um projeto de uma casa, o que você imagina? Que é o arquiteto que vai desenhar ali cada cômodo, né? Cada pedacinho da casa. Boa noite, Beatriz, seja bem-vinda. Ótimo, meninas, sonho tanto quanto respiro. Porque é o sonho que nos faz estar vivas. Então o sonho, o projeto é aquilo, você desenha o projeto, né? Você vai montando os cômodos ali, você vai casando cômodo com cômodo, parede com parede. Quando você transforma o sonho em projeto de vida, você também faz isso. Eu vou estudar, por exemplo. Eu vou me formar. Eu vou escolher essa área. Eu vou conhecer, eu vou me conectar com pessoas dessa área. Eu vou investir em material, em livro, em curso, em contatos que me proporcionem crescer nessa área. E quando você acordar, quando você despertar, você já se tornou um profissional de ponta. Por quê? Porque o seu sonho se transformou no seu projeto de vida. De outra feita também, você olha e fala assim, ó, isso aqui não casa com o meu projeto. Isso aqui não se encaixa no meu sonho. Essa escolha não se encaixa no meu sonho. Esse caminho não vai me levar pro meu sonho. Agora eu vou falar algo que vai mexer com você. Essa pessoa não se encaixa no meu sonho. Então eu não vou compartilhar meu sonho com ela. Lembra de José na Bíblia? José, ele foi todo feliz, ele tinha um sonho grande, né? Deus deu a ele um sonho, o sol, a lua, 11 estrelas se prostrando e tal. O que esse sonho de José significava? Ele foi chamado para ser governador, ele foi chamado para liderar. Existia nele um propósito de Deus de liderança. Mas ele foi compartilhar os sonhos dele com pessoas que não se encaixavam naquele momento, não se encaixavam no propósito dele, não se encaixavam na visão dele. Porque aí você vai conjecturar, você vai imaginar que José ele não viveu o sonho da noite pro dia. Mas você já parou para pensar que o fato, se você vai lendo, né, a história de José, como ele era jovem, né, ele era um jovem que se destacava e não era à toa. Ele era um jovem esforçado, ele era um jovem obediente, ele era um jovem focado. E é por isso que existia esse propósito na vida dele. Esse propósito se conectava com quem José escolheu ser. Por isso que você vê que José era tão focado que nem ter sido jogado numa cova pelos irmãos, que nem ter sido vendido pelos irmãos, que nem ter sido preso, fez com que José perdesse o rumo do seu sonho. Talvez o que você precisa hoje é foco. É foco para não deixar as circunstâncias desviarem você. Desviarem você do teu sonho que virou um projeto de vida. José dizia, eu tô aqui nessa cova, mas eu vou liderar. José dizia, eu tô aqui nessa prisão, mas eu vou liderar. Tanto que ao longo da história de José, ele sempre foi líder. Ele foi líder da prisão. A Bíblia diz que lá na prisão ele se tornou líder. O carcereiro colocou ele como líder da prisão. Potifar colocou ele como líder na casa dele. Onde José estava, ele estava vivendo o sonho. Ele estava vivendo fragmentos do sonho, né? Porque até chegar a ser governador do Egito, José foi líder da casa de Potifar, José foi líder na prisão,
até ele chegar a ser governador. Foi o que a gente estava falando antes, durante essa live. Transforma o teu sonho em pequenas metas. Eu vou começar aqui, mas aqui eu vou dar o meu melhor. Vou subir de nível e vou dar o meu melhor. Vou subir de nível, por quê? Porque eu já estou olhando lá para cima. Eu já estou olhando além. Mas para chegar lá, eu preciso deixar um rastro de excelência, um rastro de coisa boa. Todo sonhador deixa um rastro de excelência. Todo sonhador deixa uma marca onde ele está. Vamos levantar essa frase aí? Todo sonhador deixa a sua marca. Você vai deixar uma marca na sua família. Você vai deixar... Talvez você diga assim, poxa, na minha família eu fui a primeira a fazer faculdade. E na minha eu fui uma das primeiras. Eu fui uma das primeiras a concluir o nível superior na minha família. E isso deixa uma marca para as próximas gerações. Deixa uma marca no lugar onde você trabalha. Deixa uma marca no lugar onde você mora. Muito bem, Ana. Isso aí, vamos levantar essa frase. Todo sonhador deixa sua marca. Isso me emociona. Porque quando você sonha, quando você vive, quando você transforma o seu sonho num projeto de vida, você começa a influenciar pessoas a sonhar também. Brenda, eu já estou chorando, me faz chorar mais. Você começa a influenciar outras pessoas a sonhar. E quando você conquista, as pessoas olham para você e dizem, poxa, ela conseguiu. Eu vi ela começando lá do baixo. Eu vi quando ela começou sem recurso. Eu vi quando ela começou lá pequena. Eu vi quando ela começou lá matando um leão a cada momento. E ela venceu. E você começa a se tornar referencial para as pessoas. É por isso que esse mundo precisa de muitos sonhadores, gente. As pessoas estão sem referência. Jovens estão sem referência. Vamos sonhar e vamos deixar nossa marca no lugar onde nós estamos. Na nossa casa, na nossa família, para os nossos filhos. E eu vou terminar essa live e eu queria falar sobre um homem. Pra gente terminar de verdade, né, gente? Eu falo que eu vou terminar milhares de vezes. Mas é porque é muito gostoso falar sobre sonhos. Lá na Bíblia, eu tenho ela aqui do meu lado. Eu gosto muito de ler. Gosto de ler sobre tudo. Mas se existe um livro que norteia a minha vida, é a Bíblia Sagrada, né? E para mim a Bíblia é a maior enciclopédia, tem resposta para tudo, tem direção para tudo. E o mais lindo disso tudo é que eu sou amiga do escritor, né? Eu sou amiga do escritor, eu converso com ele. A Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do escritor, o tempo todo, né? O escritor é Deus, né? A Bíblia é um livro escrito por homens, mas inspirado por Deus. E lá na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Crônicas, fala de um cara... E olha, eu vou falar pra vocês, só tem falando sobre esse personagem da Bíblia nesse texto. Mas a vida dele foi tão relevante que 2 versículos falando sobre ele é suficiente para inspirar a gente. Então, segundo livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, fala assim, ó... Deixa eu ver. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Jabes foi um homem
marcado, porque naquele tempo o nome, no meu caso, Daniele, Brenda, Eliane, Ana, o nome tinha muito peso na vida de uma pessoa, principalmente na vida de um homem, naquele tempo de Jabes. Então a mãe dele deu esse nome dizendo, o nome de Jabes significava dor. Ele ganhou esse nome porque a mãe dele disse, com dores eu dei à luz. Imagina Jabes chegando na escola, né, trazendo para os dias de hoje. E o nome dele é Jabes, está amaldiçoado. E Jabes não vai ser ninguém na vida. E o nome dele é Jabes. E provavelmente, né, os estudiosos dizem que talvez ele fosse um filho bastardo, um filho rejeitado. Mas Jabes, ele teve um desejo, ele teve um sonho. E ele transformou esse sonho em uma meta. E ele apresentou essa meta a Deus. Ele diz bem claro para Deus o que ele queria. Ele disse, Senhor, me abençoa. Aumenta as minhas terras. Que a tua mão seja comigo, me livrando de males e de dores. Ele sabia muito bem o que pedir. Ele fez um projeto de vida. Eu quero ser grande. Eu quero ter terras. Eu quero ser protegido. E ele apresentou esse projeto para Deus. E Deus o atendeu. Porque o versículo 9 já introduz tudo. Ele diz, olha, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Ele marcou sua história. Porque ele transformou um sonho. Imagino, a gente conjectura, né? A gente imagina o que está nas entrelinhas. Que desde pequeno, quando talvez ele era... quando talvez ele fosse desprezado pela sua família, por causa do nome dele, quando ele talvez não conseguisse os melhores lugares ali entre os jovens da sua geração, ele foi gerando esse sonho dentro dele. E ele não desistiu. E ele apresentou o projeto dele para Deus. E ele concretizou, porque ele foi o homem mais ilustre da sua família. Posso ousar a dizer que ele foi referência para sua família. Quando ele passava bem sucedido, as pessoas diziam, mas aquele ali não era Jabes? Não era aquele que com dores a mãe o concebeu? Não é ele? O que aconteceu com ele? E que assim que seja esse mesmo espanto positivo que você venha causar nas pessoas quando você realizar os seus sonhos. Que a sua história, muito em breve, comece dizendo isso. Que você foi um vencedor. E aí depois venha contando o resto. Ali vai uma vencedora lá, olha. A Eliane, aquela vencedora. A Brenda, aquela vencedora. A Ana. A Cris. Tô tentando ver o nome de vocês aqui, gente. A Bruna, aquela vencedora. A Fran, aquela vencedora. A Beatriz, aquela vencedora, começou lá atrás, ó. Mas eles já vão começar dizendo o teu título. Vencedor. Então eu vou terminar por aqui, gente. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui nessa live. Trouxe aqui, ó, acho que fica do lado contrário, né? Tenho essa plaquinha aqui, ó, na minha parede. Sonhos. Sonhos. E eu desejo do fundo do meu coração que você transforme os seus sonhos num projeto de vida. E que a sua vida caminhe rumo à concretização desses sonhos. Quer um dever de casa? Escreve esse sonho. Pega um sonho, um só. Um sonho, só um. Escreve. Escreve esse sonho no lugar que você... Olha, eu tenho esse caderno aqui. Escreve esse sonho num lugar que você
Leia sempre. E vai escrevendo sobre ele. Escreva como é que você pode realizar esse sonho. Vai destrinchando esse sonho. E aí você, destrinchando, você vai, né, abrindo leque. Sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar o que você precisa fazer hoje para alcançar esse sonho lá na frente. Algo simples que vai fazer toda a diferença. Talvez começar a orar por esse sonho, colocar esse sonho diante de Deus. É o primeiro passo que você precisa dar. Depois, falar desse sonho para você mesmo. Se olha no espelho e diz: ei, Daniele, é isso que você vai viver. Mas escreve. Escreve, porque quando a gente escreve, a gente começa a dar forma. Tem um caderno de sonhos para você também, tá? Olha, gente, Ana, muita saudade, muita mesmo. Mas a vida vai nos reaproximar um dia, eu tenho certeza. Muitos sonhos para nós, muitos. Sonhos realizados. Vamos finalizar essa live, quem tá aqui? Vamos levantar essa frase aí? Sonhos existem para serem realizados. Vamos lá? Vou digitar aqui também. Sonhos existem. Sonhos existem para serem realizados. Bora lá? Todo mundo lançar essa frase aí agora? Sonhos existem para serem realizados. E aí eu quero pedir um favor para vocês agora. Eu queria pedir que a gente fizesse agora... eu vou fazer aqui... Botar aqui a plaquinha, mesmo que ela fique invertida. Eu queria que vocês printassem a tela. E postassem nos status de vocês. Isso, Brenda. Printa a tela, fazer uma pose bem bonita aqui. Printa a tela. E eu queria que vocês levantassem a hashtag. Vou botar aqui. Bora sonhar. Tá bom? Assim, ó. Isso, Eliane, muito bem. Sonhos existem para serem realizados. Então, ó, printa a tela aí e me marca nos status. Pode ser? Com a hashtag bora sonhar. Printa aí, gente. Hashtag bora sonhar. Isso aí. Posta nos status de vocês, me marca, porque isso também vocês estão ajudando a realizar meus sonhos, gente. Tá bom? Vamos nos despedir agora. Deixa eu printar a minha também. Foi. Gente, um beijo. Muito bom estar aqui com vocês. Brenda, Eliane, Ana. Quem mais está aqui? Me dá um tchauzinho para me despedir. Também te amo, Brenda. Puxa vida. Foi um presente, viu? Você é um presente que eu recebi do Senhor. Um beijo enorme. Eu sei que você, né, sempre me incentivando a sonhar, né? Me dá um tchauzinho aqui para me despedir, gente, para saber quem tá comigo na live ainda. Um beijo, Brenda. Beijo, gente. Ana, Eliane ainda tá por aqui. Dá um tchauzinho aí para eu poder ir embora. Beijo, Aninha. Não. Um beijo, gente. Deus abençoe. Hashtag bora sonhar. Tudo junto lá no status, hein? Com a foto que vocês printaram. Beleza? Gente, vou lá, ó. Um beijo. Foi ótimo passar esse tempo aqui com vocês. Vou divulgar a próxima live, viu? E a gente vai estar junto. Continue me seguindo aqui, vendo as postagens.
Ainda tá tudo meio se formando ainda, tomando forma, mas vai ficar muito bacana, viu? Beijo.